Bom, a dica de hoje, né, então, você gosta e quer escrever histórias de pirata. Histórias de pirata são histórias interessantes, porque esse é um tema que volta e meia retorna, né? Então, a gente teve vários filmes famosos nos anos 60 e anos 70, tivemos um grande retorno com a série Piratas do Caribe, né, que parece que estão pensando em regravar, inclusive, ou fazer uma continuação. De qualquer maneira, ele é um gênero interessante, porque não é um gênero, né? Você não ouve falar, histórias de pirata é um gênero literário, como é o faroeste, do qual a gente já falou, como é a fantasia, como é o terror, mas efetivamente né? Histórias de pirata são histórias que possuem os seus fãs, né? E é um assunto interessante. Ele é um assunto interessante, tanto que, bom, a gente conhece diversos clássicos, eu vou citar alguns que são bem interessantes, bem vale a pena conhecer, né? Alguns que existem em português, outros que infelizmente ainda não, né? Mas que, inclusive, quando a gente citar o nome aqui, vocês vão até estranhar. E a gente tá falando isso porque às vezes você gosta, às vezes você não sabia que existia um gênero, né, de histórias de pirata, e falou, poxa, é interessante, é um assunto interessante, eu vou me inteirar, procurar os livros, né? Ou você gosta, né, e agora não só você vai ler, você vai conhecer um pouco mais e escrever. E quando eu falo que é um assunto interessante, eu digo por quê? Porque muitas das aventuras apresentadas nos livros, elas são reais, né? Elas são histórias de pessoas que existiram, né? E que foram piratas, se bem que, evidentemente, isso não há trava para o autor. As histórias elas podem sempre ser romantizadas, então se eu for para pensar, e eu me recordo que eu li o livro depois de ler o filme, de assistir o filme, né? Quando eu li Coração Valente, o escritor comenta que ele tomou certas liberdades durante escrevendo a história, e porque ele achou interessantes. Então, esse é um elemento que você pode fazer também, né? E as histórias elas podem ser mais levadas para o mundo real, né? Tem um escopo mais histórico, tem um escopo mais, até mesmo ser uma ficção, mas ser uma ficção mais mainstream, né? E você pode entrar em outros gêneros, né? Criando subgêneros dentro de histórias de pirata. Você pode misturar com romance, é muito normal, né? Histórias do mar e tem romance. Você pode misturar com fantasia, né? Então você tem sempre monstros do mar, você tem criaturas como sereias e todo tipo de coisa, das quais nós já falamos, inclusive, né? Temos vídeo falando sobre não só monstros do mar, como sereias também. E você pode, por exemplo, entrar no terror, tem vários subgêneros que você pode trabalhar na história do pirata. Inclusive até terror Lovecraftiano, se for para pensar, né? O grande Cthulhu mora embaixo d'água, a gente tem sempre essa ideia, né? Agora, historicamente falando, né, isso é muito interessante porque quando a gente vai falar de piratas, a gente sempre pensa, né, na pirataria clássica, né, citando essa clássica de uma maneira errada, que é o que aconteceu durante as grandes colonizações, né, sobre as grandes navegações, então do século XVI basicamente ao século XVIII, mas na verdade o termo vem, e até citando a piadinha clássica, do grego, né, pirates, vem de assaltar. E os gregos mesmo, né, eram grandes piratas, eles além de eles atacarem muitas cidades costeiras, né, eles atacavam muito navios fenícios, navios assírios, navios romanos até, né, e faziam pirataria. Dessa linha, né, historicamente falando, na Idade Média nós temos os vikings, né, os normandos,
que atacaram toda a costa da Inglaterra, né? Eles eram efetivamente piratas, eles faziam pilhagem, né? Eles, além de atacar navios, evidentemente, né? Então a gente vai perceber que inclusive os navios os navios vikings, né? Ou vikings, eles têm várias semelhanças com os navios dos piratas do século XVI e XVII, XVIII, né? Que foi ali que eles estavam na... Então você tem... É uma época que a Europa tem muitas colônias, né? Então vai ter a Índia, vai ter China, vai ter grandes navegações na Ásia, África, na própria América, né? Nós temos os Estados Unidos na América do Norte, o Canadá, temos o México, toda a América Espanhola aqui para o sul. Então, navios indo e vindo, levando ouro, levando especiarias, levando riquezas, e os piratas, né, aproveitando, né, para fazer a vida deles, né. Se você for pensar em literatura, então o básico, mais conhecido mundialmente, até aqui no Brasil, é o A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, né? Aqui no Brasil também foi lançado 2 livros do autor italiano, se eu não me engano, Emílio Salgari, né? O Tigres de Montparnasse e Os Piratas da Malásia, né? E nós temos 4 clássicos que não foram publicados em português, que é o Two Years Before the Mask, né? O Rover Boys, que é uma trilogia, né? E 2 livros que eu vou citar o nome, como eu falei para você, que imagino que a maioria das pessoas não sabia que existiam, que é o Pirates of the Caribbean, do Ted Elliott, e o Curse of the Black Pearl, do Tim Powers, né? Inclusive, a gente achou que os filmes tinham sido baseados nas atrações da Disney, né? Então você tem lá atrações da Disney, como Montanha-Russa, essas coisas, que é o Piratas do Caribe. E na verdade o Piratas do Caribe foi baseado no livro. Então o filme foi baseado não só na atração dos parques, mas também nos livros, né? Que é muito lógico, se a gente for considerar que muito do que a Disney fez foi baseado em literatura, quando ele criou. De qualquer maneira, a primeira coisa que você tem que fazer, então, voltando à questão de que você vai ter que escrever sobre piratas, né? E, de novo, é um tema bastante interessante. Por quê? Porque você vai estar trabalhando com anti-heróis, e anti-heróis são muito interessantes de trabalhar. Então você tem personagens que são, né, sanguinários, aterrorizantes, mas que de repente possuem um código de honra, né? Então assim, eles são cheios de contrassensos, são personagens muito arquetípicos, eles chamam muita atenção do público, né? Além de serem anti-heróis, né? Como o próprio Captain Jack Sparrow no Piratas do Caribe, que todo mundo terminou adorando, né? Então, se for parar a pensar, falando de piratas, né, a primeira coisa que você precisa saber é a diferença de piratas, corsários e bucaneiros. Por quê? Porque são tipos distintos, né, e você não pode chamar um pelo outro. Piratas, eles são bandidos, né? Simplesmente assim, eles trabalham para eles mesmos, né? Então eles navegavam em barcos pequenos, né? Porque eles eram rápidos e ágeis, né? E atacavam outros navios, não navios militares, normalmente navios mercantes, né? Ou pequenas cidades ali na costa, né? Então, de novo, quando a gente começa a discutir isso aqui, começa a pensar em Piratas do Caribe, né? Então, o Pérola Negra é um navio pequeno, rápido, ágil, ele ataca lá a cidade, né? Eles normalmente mantinham bases em ilhas que depois se tornavam cidades, né? Então você tinha ilhas que eram
piratas, então você tinha ilhas que eram, né, basicamente piratas, como por exemplo Tortuga, né? De novo a gente volta no Piratas do Caribe, e elementos do vestuário, a gente até comentou sobre o assunto recentemente, né, que era o tapa-olho. Um elemento interessante do tapa-olho é que ele não era usado só porque o pirata perdia o olho, mas ele era usado às vezes com um olho bom. Então a gente até vê, o cara tá usando tapa-olho, mas o olho dele não tá machucado, que estranho. Não, é porque para manter um olho no escuro, para o olho ser acostumado com o escuro. É estranho, mas é bem interessante, né? O chapéu tricorne, né, aquele chapéu de pirata, né? Eles muitas vezes eles tinham papagaios. E por que eles tinham papagaios? Porque eles caçavam, né, ou roubavam papagaios para vender. Então muitas vezes antes de vender eles tinham esses papagaios, né, ou às vezes tinham macacos, até voltando no Piratas do Caribe, né? E como não era um trabalho, né, muito simples, muitas vezes eles tinham ganchos no lugar de mãos, porque eles perdiam a mão. Eles tinham pernas de pau no lugar das pernas, porque eles perdiam as pernas. Lembrando que naquela época, a gente está falando, né, se você tinha um machucado, você tinha um ferimento no meio do oceano, você estava praticamente morto, né? Você ia ter que cortar a sua perna, cortar um pedaço do braço, caso tivesse uma inflamação, porque não tinha médico, não tinha... Inclusive, até por curiosidade, o médico, né, do Star Trek, que é um seriado que tem bastante base na vida da Marinha, ele se chama Bones, né, ossos. A gente não traduziu, né, ossos, porque os médicos naquela época na Marinha eram chamados serra-ossos, porque o objetivo deles era só machucou, corta, cauteriza e resolveu o problema, né? Então eles eram só serra-ossos, basicamente. E é interessante que o pirata, apesar de ser um cara fora da lei, ele tinha um código de conduta muito, muito certinho, né? A gente até vê em várias partes do Piratas do Caribe, né? Então, o parley, quando a pessoa, os capitães, eles eram votados, né? Os outros marinheiros votavam e o capitão ficava ali porque ele tinha o voto da maioria. E se o capitão, ele podia ser destituído, né? E além disso, por exemplo, você tinha lá, se o bandido, se o pirata mantivesse um segredo da tripulação, né, ou alguma coisa assim, ele podia ser mandado para uma ilha deserta com um pouco de suprimento e uma arma, né, para ele poder sobreviver um dia. Se ele roubasse da tripulação, ele era deixado numa ilha deserta com uma arma com um tiro só, né? Então, de novo, a gente volta na situação original do Jack Sparrow, né? Então, é interessante. Ou aquela questão ir sobre quem é deixado, quem fica para trás. Quem fica para trás é deixado para trás. Então, existe mesmo na questão do código, né? E você tem o corsário. Qual a diferença do corsário e do pirata? O pirata era um bandido. Ele era um cara que comprava um navio, conseguia uma tripulação, né? E seguia atacando quem ele bem entendesse. O corsário não. O corsário ele tinha uma carta de corso ou uma carta de marca. O que era uma carta de corso com carta de marca? Era uma carta dada por um governo. Então ele era um pirata sancionado por aquele governo. Só que ele evidentemente não poderia atacar outros navios daquele governo, né? Ele só atacaria os inimigos, né? E ele, se ele fosse capturado pelo inimigo, ele era julgado como um corsário, diferente de um pirata, né? Então, essa é diferente, inclusive até já citando novamente o Piratas do Caribe. O Jack Sparrow não quer uma carta de marca, ele oferece, exatamente porque ele comenta, a minha vontade de liberdade é não querer ter um chefe. E esse é um elemento muito, muito forte dentro da história, dentro do gênero de pirataria,
que ele trabalha muito o conceito de liberdade, ele trabalha muito, né, tanto que os piratas eram muito ex-escravos, pessoas que estavam fugindo de alguma situação e terminavam se tornando piratas, assim, é como uma segunda chance, né? Tem todo um elemento ligado à liberdade no gênero que chama muita atenção, né? E os bucaneiros, na verdade, os bucaneiros eles são um tipo especial de pirata, né? Bucan, né, do francês, é carne defumada, era carne defumada de animais selvagens que eram vendidas por navios ali na América Espanhola, né, ali nos Caribes, onde você tinha muito a figura da pirataria, isso no século XVI, XVII, e eles eventualmente deixaram de vender carne defumada e se tornaram piratas, então eles viraram os bucaneiros, né, e essa história por trás do termo. Então, de novo a gente fala, né, leia os livros, hoje fala, faça a pesquisa. Então, como nós fizemos, né, nós temos diversas figuras importantes dentro da pirataria, né, corsários, e é muito interessante por quê? Porque você tem personagens diversos. Então, por exemplo, você tem Edward Teck, que é o Barba Negra. O Barba Negra, ele era muito temido porque ele era muito violento e ele botava fogo na barba dele, assim, né? Então ele ficava uma figura bastante demoníaca, né? O William Kidd, ou o Capitão Kidd, né? Sir Francis Drake, ele não era ele não era um pirata, ele era um corsário inglês, trabalhava para o governo e ele era um político, ligado a questões políticas, ele era bastante importante. Tem histórias dele lá com a rainha, na época, é uma história bastante cheia de nós, né, para quem curte. O Jean Lafitte, né, um pirata francês. O Henry Morgan, então interessante, ele era, se eu bem me lembro, um pirata galês. Ele foi dono, o governante de uma ilha nas Caraíbas, né? Ele foi um pirata, né? Atacou toda a costa aqui do sul, né? do América Central, da América do Sul. E, inclusive, no Piratas do Caribe, ele é o Morgan, do Morgan Bartolomeu, que o Morgan Bartolomeu é um pirata português, que são os criadores do código. Então, olha que interessante, né? Foi baseado em pessoas reais, né? Do mesmo jeito, você tem piratas negros, piratas vindo das ilhas, né, escravos, como eu comentei, piratas chineses, muito importantes. Você tem diversos piratas chineses importantes ali trabalhando na costa. De novo a gente volta às histórias da série, né? E você tem duas piratas mulheres muito famosas, né? Que foram, se não me engano, as duas únicas piratas que foram acusadas de pirataria pelos governos, que foi uma pirata irlandesa, a Anne Bonny, e uma pirata inglesa, a Maria Leal, né? Então, olha que interessante, você tem personagens diversos para contar uma história bastante que funciona, né? E como eu falei, a gente tem a figura do anti-herói, a gente tem a figura de personagens muito profundos, que podem se criar histórias bastante interessantes, né? E trabalhar com diversos outros gêneros além do histórico, né? Você não precisa só contar uma história, você pode romantizar, você pode colocar fantasia, como eles mesmos fizeram no Piratas do Caribe, né? Você pode trabalhar terror, você pode trabalhar romance. Então é um gênero literário bastante interessante de se trabalhar, né? Se você gostou, se você gosta de histórias de pirata, que bom, deixa seu like, né? Se você quer contar uma curiosidade a respeito que a gente não falou, deixa um comentário abaixo, né? Repassa, caso você tenha algum amigo escritor que não sabe o que escrever e de repente gosta do tema, né?
E nos siga nas redes sociais, né? No Facebook, no Insta, no LinkedIn. A gente está sempre postando perguntas do que a gente acha nas redes sociais mesmo, dicas de escrita como essa, como diversas outras que nós temos, acho que quase 70, né? Aqui no YouTube, né? E até a próxima.